Olá, começando aqui mais um programa Papo Coach. Esse programa foi criado e idealizado para levar até vocês conhecimento relevante e importante, informações de primeira, com profissionais de extrema competência, que a gente já deixa o agradecimento de sempre aqui. E hoje nós vamos trazer um tema muito importante e muito presente em nossas vidas: ressignificação de momentos ruins. Às vezes a gente passou por um momento que a gente não gostaria, né? E como é que a gente faz para isso não atrapalhar no nosso momento presente? Então fica com a gente até o final, tem muita informação relevante e importante. E nós vamos trazer duas pessoas fantásticas, que é a Fará e o padre Fábio Eduardo. Olha um pouquinho deles para você ver que vale a pena ficar aqui com a gente. Sobre os acontecimentos, você não tem controle, mas sobre os seus pensamentos, sim. Mas como fazer isso? Você pode estar se perguntando. Hoje, neste avaliar, aquilo que você buscava, aquilo que eu desejava, era ou é realmente o que eu busco? Aquilo que eu estou almejando, é realmente o que eu desejo? Demais, né? Então, como eu já expliquei para vocês, caneta e papel na mão, vamos até o final que tem muita informação aí para colocar em prática agora, para ter mudança na sua vida agora. A primeira coisa que a gente tem que falar é o que significa ressignificar. Vem da palavra significado, né? Quando eu tenho um significado sobre alguma coisa, é uma forma de observar alguma coisa, é uma forma de trabalhar um conceito, alguma coisa que aconteceu com a gente. Quando eu vou ressignificar isso, significa que eu vou mudar o significado disso. Eu não vou esquecer, eu vou apenas ter um entendimento diferente, voltado para o que eu quero, vou estar alinhado com a minha perspectiva, para o meu caminho de sucesso que eu desejo. E muita gente fala assim, o espelho da frente é maior que o retrovisor, porque é mais importante para onde você está indo do que o retrovisor mostra para onde você está vindo. Concordo com isso, mas é importante que você tenha o retrovisor. É importante você ver de onde você está vindo, porque você tem que aprender com o seu passado para realizar um presente melhor. E quando a gente fala de ressignificar momentos ruins, é exatamente isso, para a gente tratar essa ideia desses momentos que não foram agradáveis e de certa forma nos incomodaram, para que isso seja reajustado no nosso momento presente e não interfira no nosso caminhar, na nossa vida. E isso é imprescindível para a gente trilhar o caminho do nosso sucesso, porque a gente acaba sendo reflexo do que a gente acredita. Então, quando você tem algum significado que faz parte na sua vida, você responde a ele. Então, a qualquer ato, por exemplo, se eu fui mordido por cachorro na infância, eu tenho medo de cachorro, aí quando eu vejo um cachorro, eu já me recuo. Então, isso serve com todas as situações. E muitas vezes os pais da gente, sem querer, lógico, né, porque a pessoa que mais ama você são seus pais, incutiram isso na cabeça da gente. Por exemplo, você já ouviu falar que o dinheiro não é tudo? Geralmente quem fala isso é que não tem uma capacidade financeira boa. Então por quê? Porque com o dinheiro você pode sim trabalhar tudo e fazer o melhor e ajudar as pessoas, ajudar você mesmo, ter uma vida de excelência. Então tudo isso faz parte do nosso passado, do nosso aprendizado. E como é que você ressignifica essas coisas que às vezes são âncoras que ficam te segurando e não deixando você alçar os voos altos que você deseja? Primeira coisa é o seguinte, é você entender quais são essas coisas que acontecem com você. O que são essas tags que ficam no seu cérebro e podem atrapalhar o seu desenvolvimento? E muitas vezes eles são frutos de momentos difíceis na sua vida. Então, assim, são momentos de estresse, momentos de falha humana, de falha financeira, e aí você fica refém desses momentos. E esse programa aqui, a gente está trazendo informações para você se livrar disso. E nós vamos trazer a Fará logo para essa profissional incrível, que vem de longe para falar com a gente também, para falar com a gente sobre isso, e ela dá um monte de dica importante. Vamos lá ver? Sou Fará Seton, coach de carreira para mulheres, especialmente mulheres maduras,
40 mais, 50 mais. Eu vou falar de um problema muito comum na vida de todas nós. Provavelmente você carrega com você alguns pesos desnecessários que não te ajudam na tua jornada. Todos nós passamos por momentos ruins e ficamos marcados por eles. Talvez as lembranças, as memórias desses momentos tenham criado na sua mente significados que estão influenciando negativamente na maneira como você vive a sua vida, como faz as suas escolhas, até inconscientemente e, consequentemente, na tua vida profissional, na tua carreira. Isso não acontece somente com você, é mais comum do que você imagina. À medida que nós vivemos novas experiências, nossa mente vai criando significados para elas. E é muito comum que a gente crie significados ruins para memórias ruins. Funciona dessa forma. Você passa por uma situação ruim, sua mente dá um significado a essa experiência e o seu cérebro entende como uma verdade. E por quê? Porque o nosso cérebro é como uma tela em branco ou um programa de computador. Ele vai funcionar de acordo com como você alimenta esse programa. No exemplo metafórico da tela, de acordo com as imagens e cores que você vai pintar nesta tela. Muito bem, a verdade é que a gente não tem, de fato, o controle de tudo o que acontece na vida. Mas a boa notícia é que nós podemos ter o controle sobre o significado que vamos dar a essas experiências. E mais, nós podemos ressignificar nossos traumas, nossa concepção da realidade, ou seja, nós podemos dar um novo significado, um novo sentido ao que nos aconteceu de negativo. Trocando em miúdos, é ver a situação de um ângulo diferente, de um ângulo positivo. Uma moeda tem dois lados, certo? Assim também são as nossas lembranças, as nossas memórias. Elas podem fazer muito mal para a gente, por outro lado também podem nos ajudar, concordam? Ressignificar é escolher o outro lado da moeda, é escolher ver o lado positivo. Se você quer escolher ter mais controle sobre a sua vida e os seus pensamentos, eu vou mostrar para você como isso é possível. Você já ouviu a frase, não é o que acontece com você, é sobre como você reage ao que acontece? Por exemplo, se alguma coisa ruim acontece, é tua escolha ficar se lamentando, ficar vítima ou escolher aprender, tirar proveito das lições e se fortalecer para seguir em frente. Sobre os acontecimentos, você não tem controle, mas sobre os seus pensamentos, sim. Mas como fazer isso? Você pode estar se perguntando nesse momento. Eu vou lhe dar algumas dicas práticas e eficientes. 1. Faça as pazes com seu passado, ou seja, aceite o que te aconteceu. Olhe para as suas experiências negativas, experiências passadas, faça as pazes com elas e tire melhores lições e ensinamentos, porque foram estas experiências que te deixaram a pessoa mais forte e melhor que você é hoje. A tua história é tua, ela é única, aceite. É a tua história que faz de você um ser humano único e diferenciado dos demais, nem melhor e nem pior, mas único e especial. 2. Evite reclamar e pratique a gratidão. Primeiro que reclamar não vai levar a lugar algum, nenhum lugar positivo. Quer uma dica prática? Toda vez que você pensar em reclamar de alguma coisa, pense em pelo menos 3 motivos para ser grata. Por exemplo, ai que droga, meu carro quebrou. Troque por obrigada por ter um carro que me leva onde eu quero. Obrigada por ter um telefone que me liga a um mecânico. Obrigada por existirem mecânicos que resolvem o meu problema. Simples assim. Terceiro, olhe para onde você quer ir. O que você quer conquistar? Quais são as suas metas, os teus sonhos, os teus objetivos? Onde é que você quer estar daqui a 12 meses? Refletir sobre essas questões e definir cada uma delas
vai lhe dar a oportunidade de manter o seu foco voltado para o futuro, para o que você quer alcançar. No sentido de se sentir plenamente feliz e realizada, ao invés de ficar perdendo tempo com o que não vai lhe tirar do lugar. Então, dedique um tempo do seu dia para definir os objetivos que você deseja, que você quer alcançar. Isso vai te ajudar a focar no que realmente e verdadeiramente importa para a tua felicidade e evolução. Além dessas, tem outras dicas que você pode colocar em prática para aplicar a ressignificação todos os dias. Pratique meditação. Eu aconselho em particular a meditação da gratidão. Por quê? A gratidão nos ajuda a sentir emoções mais positivas, curtir as boas experiências, melhorar a nossa saúde, lidar com as adversidades e construir relacionamentos fortes. Só por isso. Vou dar agora uma ferramenta prática que eu uso e que tem resultados excelentes nos meus processos de coaching. Eu tirei essa ferramenta do livro Felicidade Autêntica. Como é que funciona? Aprendendo a argumentar com você mesma. Então vamos pegar, por exemplo, um pensamento negativo. Isso não vai dar certo. Se pergunte, quais são as evidências disso? Conteste essa afirmação. Examine o que te levou a pensar assim e analise tudo o que pode causar o fracasso. Foque no que você pode mudar, no que você tem controle. Considere a possibilidade de estar certa. Pode ser que dê errado mesmo. Então pergunte a si mesma, quais são as implicações? Tá, é verdade que pode não ser bom, não foi tão bom, mas o que é que isso implica? Quais são as piores possibilidades possíveis? Eu diria aprendizado, já que não há sucesso sem fracasso. Reflita sobre a utilidade desse pensamento. De que adianta ficar insistindo na ideia de que não vai dar certo? Troque isso por perguntas. Por exemplo, o que é que eu posso fazer para que dê certo? Liste em detalhes como você pode mudar essa situação futura. Faça o seguinte nas próximas situações que acontecerem em sua vida. Observe seus pensamentos e crenças negativas e conteste, seguindo os passos que eu falei. E você vai ver como a tua energia vai mudar e você vai ressignificar a tua história. Falei com vocês que o programa estava bom demais. Então, e tá só no meio, hein? Tem ainda o padre Fábio Eduardo para trazer um monte de dica pra gente bacana. Então não saia daí, tá? E geralmente eu falo no primeiro bloco, mas cabe sempre falar sempre. Eu quero agradecer a nossa grande parceria com a TV Sete Lagoas e com a TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. E também a todos os internautas que escrevem pra gente, que tem esse carinho especial com a gente, tanto no nosso YouTube quanto no Instagram, é @hajacerto. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, que graças a Deus está crescendo sempre, vai lá e se inscreve e marca o sininho no YouTube para receber sempre os nossos vídeos, inclusive do programa. E a gente fica quando a gente fala desse crescimento das mídias sociais, crescimento do nosso trabalho, que a gente vê exponencialmente isso acontecendo, é com muita satisfação porque a gente desenvolve um trabalho com muito amor e carinho. E para levar até vocês informações que possam lhe ajudar a ter um crescimento pessoal e profissional. Por que eu disse possam te ajudar? Porque depende de você. Depende de você absorver essa informação e não guardar ela, não fazer obesidade mental, e sim colocar ela em prática, e sim mudar a sua vida de verdade. E nesse programa sobre ressignificando momentos ruins, tem tudo isso junto. Por quê? Para você ressignificar um momento, primeiro você tem que pensar naquele momento. Você tem que trazer ele à tona. Numa das terapias de hipnose que a gente faz, levando o cliente através de uma transe, nesse momento de angústia lá, ele consegue observar de outra forma e consegue obter várias informações acerca daquela situação que ele vivenciou.
Por quê? Porque é o outro momento que ele está observando. A pessoa que agora, em transe, está observando aquilo, não é a pessoa que vivenciou no estresse naquele momento. Então tem todo um ressignificado que você pode fazer. E isso você pode fazer com tudo. Com o convívio com os seus familiares, com o seu cônjuge, no seu relacionamento. Então tudo é um processo. Por que as coisas vêm acontecendo? Porque um vem fazendo um detalhe em função do outro. Então uma coisa vai alavancando a outra. Por isso que é de extrema importância você ter o seu autoconhecimento. A gente já fez vários programas aqui que a gente aborda esse tema que é muito importante. Você se conhecer é o primeiro passo para você seguir o caminho que você quer. Porque você vai saber das suas fragilidades, das suas necessidades de melhoria, e aí você não vai se vitimizar e vai correr atrás do que precisa. E nessa ressignificação de momentos ruins, nada mais é que é isso, é você observar o que aconteceu, por que aconteceu, né? Criar o perdão, fizemos também um programa sobre perdão aqui. Então, criar um perdão sobre isso, mas não esquecer. E sim, ressignificar, não deixar aquilo atrapalhar o seu presente, que com certeza, se você não fizer isso, vai atrapalhar também o seu futuro. Então, vamos trazer agora o padre Fábio Eduardo, esse cara fantástico para falar com a gente aqui sobre ressignificação de momentos ruins. Vamos lá ver? Olá, que alegria ter você aqui, que alegria poder estar aqui, melhor dizendo, né? Quero começar primeiro agradecendo ao Aldrin por essa oportunidade neste programa de tão grande relevância, com temas tão interessantes, atuais e sempre fundamentais para a nossa vida. Bom, eu sou o padre Fábio Eduardo, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, resido atualmente na região do Caparaó, de maneira mais específica na cidade de Batiba. Por isso, já fica aqui o convite, quando você vir ao Espírito Santo, passar pelo nosso Caparaó, haverá sempre um bom cafezinho te esperando e, claro, um lugar para te acolher. Muito obrigado desde já. E o tema de hoje, a pedido do próprio Aldrin, que mais uma vez agradeço, é se perguntar, né? Como que nós devemos nos comportar e ressignificar aquelas memórias ruins, quando nós nos deparamos com situações que não aconteceram conforme nós planejamos, conforme nós esperávamos, né? Antes de entrar de maneira específica nos passos que eu acredito que são fundamentais para um bom proceder diante dessa situação, quero lembrar que, claro, que existem aqui inúmeros elementos, dentre eles algo que não podemos deixar de levar em consideração, que são as questões sociais. Diante de um país marcado por tantas injustiças, quando olhamos para as classes menos favorecidas, é óbvio que muitas pessoas terão projetos belíssimos, mas que nem sempre, devido à questão financeira, poderão se tornar concretos. Mas, para além disso, diante de algumas situações, o que fazer quando as coisas não saem conforme nós esperávamos? Quando aquilo que foi planejado, aquilo que foi buscado, não acontece. E aí, o que fazer quando tem aquela sensação de fracasso, de decepção? Ora, querido, a primeira coisa que eu digo para você, minha querida amiga, minha querida irmã, a primeira coisa é entender que a vida não é uma matemática. Por que isso? Porque muitas vezes nós acabamos criando uma frustração quando nós imaginamos que a vida vai ser sempre muito bem calculada, tudo muito exato, como se a vida fosse um 2 mais 2. E, na verdade, nunca será. A vida tem N elementos que vão aqui fazer com que a gente refaça os nossos planos, com que outras situações aconteçam. Então, primeiro, entender que a vida não é uma matemática. Não queira que tudo seja tão exato, porque quando a gente caminha nessa direção, a gente vai criando uma rigidez que não funciona. Segundo passo importante, avaliar o que aconteceu. E aí é se perguntar, por que que não deu certo? Por que que não deu certo? Depois, qual a minha parcela de responsabilidade? Qual a parte minha que eu contribuí para que de repente aquilo não desse certo? Exatamente para a gente não cair apenas numa vitimização. É claro que podem existir situações que de repente nós não temos nenhuma parcela de culpa, mas sempre é importante fazer essa avaliação. Depois, neste avaliar,
aquilo que você buscava, aquilo que eu desejava, era ou é realmente o que eu busco? Aquilo que eu estou almejando é realmente o que eu desejo? Por que é importante fazer essa pergunta? Porque muitas vezes nós de repente entramos num determinado caminho, porque alguém disse, porque alguém falou, mas ter essa clareza é fundamental. É realmente o que você busca? Se sim, perfeito. Depois, superar os danos. Diante daquilo que não deu certo, não ficar agarrado ao negativo, não ficar remoendo, numa linguagem bem popular, aquilo que não aconteceu. Por isso, superar os danos e, a partir daí, óbvio, agarrar-se ao que é positivo. É fundamental agarrar-se ao que é positivo. E, claro, depois desse agarrar ao que é positivo, dar um tempo, acalmar o coração, saber a hora certa de recomeçar, de tomar uma nova decisão. Então, dá-se um tempo. E aí, claro, um terceiro elemento, um terceiro passo, recomeçar. E nesse recomeçar é preciso reorganizar as ideias, reorganizar os sentimentos, em outras palavras, curar. Curar o teu interior para que aí você se sinta livre para continuar. E aí, então, refazer o seu projeto com leveza. Isso, coloque leveza na tua vida. E quando a gente coloca essa leveza, digo para você, não ser levada pela obstinação. A obstinação é aquela teimosia, aquela coisa enrijecida. Isso não é positivo, né? Tem até um autor, o David Benner, que trabalha isso muito bem. E isso é muito interessante de nós pensarmos, porque quando nós colocamos apenas essa obstinação, a gente cria um enrijecimento, uma dureza, uma teimosia que não é positiva. Portanto, nada de obstinação. Depois, eu quero acrescentar um quarto passo, inspirado aqui em Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa vai falar de uma determinada determinação. Na sua experiência com Deus, ensinando para suas irmãs, Teresa vai dizer dessa determinada determinação que a gente tem que ter na vida, que não se confunde com a obstinação. Aqui trago até um trecho do pensamento de Teresa, quando ela escreve sobre isso. Abre aspas. Digo que importa muito ter uma grande e muito decidida determinação, de não parar enquanto não alcançar a meta. Surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenham forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho ou não suporte os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo. Fecha aspas. Teresa aqui não está falando de vivermos de qualquer maneira, de sermos intransigentes. Teresa está dizendo que as dificuldades aparecerão, que as perseguições podem vir, que as provações acontecerão, que fracassos podemos ter. Mas se a gente tem clareza do que a gente quer, em Deus isso é possível. Por isso, Teresa quer nos ensinar o seguinte: se aparecem mais dificuldades, mais fortes temos que ser diante daquilo que nós almejamos alcançar, para inclusive superar aquilo que não foi bom. Assim eu acrescento então um quinto ponto: criar uma experiência com o sagrado. Isso, ter uma relação de intimidade com Deus, caminhar em Deus, pedir a Deus a confirmação para aquilo que você está buscando e para aquilo que você precisa superar. E claro, um sexto ponto que não é menos importante: amar a si mesmo, amar a vida, amar a humanidade, ter gosto em viver, ter gosto de viver. E aí, meu querido, minha querida, eu tenho certeza que quando a gente segue esses passos, e falo por experiência própria, aquilo que foi ruim, aquilo que foi negativo, a gente consegue ressignificar e superar em nossa vida. Por isso, desejo a você muita luz, muita clareza, muita determinação para você ressignificar os seus projetos, os teus sonhos e aí superar as memórias ruins. Mais uma vez, muito obrigado. Convido você a me seguir no Instagram, Fedu Lima Santos, Padre Fábio Eduardo, também no Facebook, né? Fedu Lima Santos ou Padre Fábio Eduardo, e ainda se inscrever em meu canal no YouTube. A você, muito obrigado. Aldri, mais uma vez, obrigado pelo convite e desejo a você, siga esses passos,
Claro, adaptando aí ao teu jeito, pois como experiência de vida, tenho certeza que são muito positivos e benéficos. Paz e bem e até o próximo encontro, se Deus quiser. Até lá. É isso aí, né? Então, assim, comece a mudar você, que você vai mudar o mundo. E comece a entender com as coisas que você vivenciou, comece a entender quem que você se tornou, por que que você se tornou quem você é, que você vai conseguir criar uma mudança gigante na sua vida. Porque conhecimento é tudo, mas se não for aplicado, não vale de nada. Então é imprescindível que você aplique o que você está aprendendo para ser uma melhoria de vida. E não existe regra do bolo, não existe nada engessado. Vá melhorando isso, vai criando novos mecanismos, vai aprendendo sempre, mas sempre colocando em prática. Porque o que acontece é o seguinte, se você só aprender e não colocar em prática, você vai ter a teoria, mas a teoria não leva à perfeição. O que leva à perfeição é a prática. Então, quando você começar a realizar tudo que você está aprendendo em sua vida, você começa a ter uma assertividade muito maior e você começa a ter resultados cada vez melhores. Então, não perca tempo. E eu gostaria de contar uma historinha aqui rapidinha que eu escutei do pastor Cláudio Duarte, que é o seguinte. Tinha um cara muito religioso que ele morava a mulher, o filho, a sogra, aquela confusão, aquela bagunça, aquela casa cheia de tumulto, né, tal. E ele foi num orientador espiritual e ele reclamando disso, que a casa estava assim, assim, assado, tal. O orientador virou para ele e falou o seguinte, olha, você sabia que na sua casa Jesus está lá? Aí ele falou, claro, Jesus está em todo lugar. Ele falou, não, Jesus está lá numa daquelas pessoas, uma daquelas pessoas é Jesus. Ele falou, como assim? Peraí, lá tem eu, não sou Jesus. Tem minha mulher que também não é. Tem meu filho que também não é. E tem minha sogra que com certeza não é. Ele falou, não, mas um deles é Jesus sim. Então comece a rever isso porque ele está reclamando que vocês estão tratando ele muito mal. Aí o que ele fez? Ele foi para casa e falou assim, gente, olha, reuniu a família e falou assim, Kiko, aconteceu uma coisa muito louca comigo. Eu fui no orientador espiritual muito bom e o cara falou que um de nós é Jesus. Eu achei que está errado, mas sei lá, ele não erra. Aí cada um foi pensar, falou, pô. Aí o filho veio, a mulher falou assim, caramba, será que o meu filho é Jesus? Não, mas ele faz tanta coisa errada. Aí o filho falou assim, ô pai, esse negócio é mais antigo, né? De Jesus passou aqui muito tempo, então será que não é vó? Ele falou, não, com certeza sua avó não é não. E ficou aquele negócio, né, tal. Aí a mulher falando com a mãe dela, falou assim, será que é meu marido que é Jesus, não sei o que tal. Aí ela virou e falou assim, não é possível, aquele homem cheio de problema, né, não. Então, cada um ficou questionando isso, mas todo mundo começou a pensar naquilo. E na dúvida, começaram a se tratar melhor. E aí, o marido começou a tratar melhor a sogra, que antes ele tratava com certo revolto, vamos falar assim, e ela começou a tratar ele de volta. A mulher vendo o marido tratar bem a mãe dela, começou a tratar ele bem também. O filho vendo o casal sendo harmonioso, começou a parar de ter problema. Então tudo começou a mudar. Então esse ressignificado que eles fizeram foi no presente, mas são de situações que vivenciaram, que vinham do passado. Então isso que a gente está trazendo para vocês aqui é exatamente isso. É para você ressignificar o que você viveu no passado, mas agora. Faça a sua vida diferente, faça a sua vida valer a pena agora, nesse momento presente. Nem à toa que chama presente, né? Eu espero que você seja muito feliz e tenha muito sucesso fazendo isso na sua vida. É simples, mas não é fácil, porque requer que você tenha ação contínua. E a gente vai ficando por aqui, o programa Papo Coach vai terminando. A gente agradece mais uma vez a participação da Fará e do Padre Fábio. Fantástica a participação dos dois aqui com a gente. E agradeço também a TV Sete Lagoas e a TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. E todo mundo que se inscreve no nosso canal, que deixa comentários, é muito bom receber o feedback de vocês. Então, se você não faz parte, é @ajacerto, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vem logo fazer parte com a gente. E o programa Papo Coach fica por aqui. A gente se despede, deixando um grande abraço e que você tenha uma vida muito mais plena, dependendo somente de você.
ressignifique seus medos, seus momentos ruins na sua vida e seja mais feliz. Um grande abraço e a gente se vê por aí num outro vídeo ou aqui na internet. Tchau!